Olá a todos. Hoje é meu primeiro vídeo para o YouTube. Meu nome é Maria Gil Souza Jardim, sou professora aposentada e dona de casa. E a história que eu vou ler hoje é a história de 3 rapazes. Então eu espero que essa história seja útil, como foi útil a mim. Então essa história me marcou muito, desde o meu 5º ano, em que um professor contou essa história para a turma em que eu fazia parte. Então, por favor, escutem. Não posso, não quero e vou experimentar. Não posso era um rapaz vadio e muito covarde. Quando lhe pediam que fizesse alguma coisa, dizia que não podia, ainda mesmo sem ter experimentado. Se lhe fazia uma pergunta, respondia, não sei. Se tinha de estudar uma lição, saía-se com esta, não posso. Não quero, não era vadio nem estúpido, mas tinha um mau gênio, um gênio terrível. Era teimoso. Se lhe passava pela cabeça não fazer uma coisa, não havia meio de convencê-lo a mudar de ideia. Vou experimentar era um rapaz franzino, pequeno, mas tinha ânimo e persistência. Estava sempre pronto a tentar o sucesso. Costumava dizer, não sei se posso, mas vou experimentar. Algumas vezes não conseguia, mas quase sempre era capaz de fazer o que experimentava. Um dia, interrogado na aula de matemática, respondeu, não sei o problema, mas vou experimentar. E o mestre lhe disse, é o que eu quero. Pessoas que queriam experimentar sua capacidade nos estudos. Vou experimentar era o primeiro da classe. Não posso era o último da turma. E não quero abandonou a escola. Hoje estão todos homens feitos. Não posso é funcionário de um senhor muito exigente, chamado é preciso. Não quero é soldado raso, que obedece ordens do capitão, deve. E vou experimentar é sócio de uma grande empresa, Felizardo e companhia. Então, eu trouxe essa história aqui, porque essa história aqui, ela foi muito útil para mim, como eu falei, e eu espero que ela seja útil para quem estiver vendo esse vídeo. E essa história aqui fala de 3 rapazes. Então, um dizia sempre que não podia, outro que não queria, e o terceiro que experimentava. Tinha persistência, mesmo diante das dificuldades, ele persistia, ele tentava. Então, essa história vem servir para cada um de nós que às vezes, diante dos desafios da vida, não tenta. Então, nós sabemos que essa vida nos oferece desafios. Desde quando fomos gerados, nós passamos por desafios. Entendeu? Quando nós fomos espermatozoide, nós passamos por um desafio que foi chegar ao útero da nossa mãe. E nós que estamos vivos aqui, nós somos vitoriosos, porque conseguimos chegar no útero da nossa mãe. Então foi um desafio que nós passamos. E nessa vida, aqui, como eu já falei, temos desafios. Então, e nós temos que ter 3 coisas. Eu costumo falar que nós, filhos de Deus, temos que ter 3 coisas. A primeira é fé no nosso Pai Celestial, no nosso Pai Eterno. Ele nos criou e nos criou para sermos felizes aqui nessa terra. Deus não nos criou para sofrermos. O inimigo que quer o sofrimento dos filhos de Deus. Mas Deus nos quer felizes. E nós temos que ter fé. Na Bíblia fala que é impossível nós agradarmos a Deus sem fé. Então a primeira coisa é ter fé no nosso Criador. E a segunda coisa é coragem. Nós temos que ter coragem. Deus nos pede coragem. Então, nós temos que ser como aquele servo Josué, a quem Deus pediu coragem. Entendeu? E Josué teve coragem e venceu as guerras. E nós temos que ter essa coragem também para vencermos o desafio no nosso dia a dia. E a terceira coisa é a persistência. Nós temos que ser como esse rapaz, esse que sempre experimentava, mesmo com aquelas dificuldades que ele tinha, ele experimentava. Ele não desistia diante das dificuldades, ele persistia. Então, nós temos que ter essa persistência também. Então, hoje eu costumo falar que só tem uma exceção para aquelas pessoas que têm problema de saúde. Hoje em dia a gente vê muitos jovens, adolescentes abandonando os estudos. Alguns para trabalhar,
Mas tem outros que às vezes nem vão trabalhar, fica à margem da sociedade. Então, e nós sabemos que o conhecimento nos ajuda muito, nos ajuda muito. Nós temos que estudar. Todas aquelas pessoas que têm condição para estudar, deve estudar, não pode abandonar os estudos. E para aquelas pessoas que às vezes abandonaram os estudos para começar a trabalhar desde cedo, porque nós sabemos que tem muitos jovens, adolescentes, que às vezes abandonam os estudos para trabalhar, porque precisa ganhar seu meio de subsistência, precisa ajudar seus pais. Mas ele pode muito bem estudar, trabalhar durante o dia e estudar à noite. E se deixou mesmo o estudo para só trabalhar mesmo, então não desista também no seu trabalho. Porque lá no trabalho também vai ter dificuldades, vai ter desafios a superar. Então não abandone seu trabalho, continue trabalhando. E para aquela pessoa que montou seu próprio negócio, nós sabemos hoje em dia que não é fácil, principalmente no nosso país aqui, montar uma empresa. Às vezes é fácil montar, mas às vezes é difícil manter essa empresa no mercado. Às vezes é difícil continuar com a empresa aberta. Então, e o pequeno empreendedor, ou empreendedor de médio ou grande porte, todos têm seus desafios a superar. Então, não pode deixar abandonar o barco nos primeiros desafios. Tem que ter persistência, tem que ter persistência. E como eu falei, até mesmo aquelas pessoas que têm limitações, hoje em dia, eles às vezes se superam. Muitos a gente está vendo se superar as suas limitações psicológicas, superar as suas limitações até mesmo físicas. A gente vê muitas pessoas hoje em dia que não tem limitação nenhuma e às vezes abandonando o barco, abandonando os estudos, às vezes podendo estudar e abandonando os estudos, às vezes podendo trabalhar, abandonando o seu trabalho. E às vezes monta sua empresa e às vezes fecha a empresa por qualquer dificuldade. Temos dificuldades, quem abre uma empresa tem dificuldade, mas não pode abandonar-se nas primeiras dificuldades. Então esse vídeo aqui é para refletir. O nome do meu canal é Pensando a Vida. Eu espero que essa história que eu contei, essa pequena reflexão, venha ser útil para quem estiver vendo esse vídeo. Então, que Deus abençoe cada um de nós, que Deus nos dê muita fé, que fortaleça a nossa fé, porque já deu fé para nós. Que Deus nos dê fortaleza, coragem, que Deus nos dê persistência, que a gente não abandone as nossas metas, que a gente não abandone os nossos sonhos. Nós temos que ter sonhos, e buscar em Deus a realização desses sonhos, e ter coragem e persistência para nós realizar esses sonhos. Então, sucesso a todos, minha gente.